Olá, Flávio, boa noite. Tô aqui terminando de dar os ajustes finais. Colocando o fone, falando boa noite. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Estamos ao vivo no YouTube, também no canal Viviane Gilg. Estamos com a transmissão programada para começar 8h30, mas hoje é quinta-feira e são 8h28 e eu quero convidar você que já está aqui na live para colocar aqui na hashtag, aqui embaixo no comentário, sou novo por aqui, ou não, já te conheço, Vivi, então coloca aí o hashtag já te conheço. Olá, Patrícia, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui. Muito bem, vamos começar a nossa live número 2. Bom, então, estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro, às 8h30 da noite, dando início à nossa segunda aula do nosso programa Use a Voz ao Seu Favor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O chat está aberto aqui no Instagram para vocês conseguirem participar. Então, mandem perguntas, mandem... Ah, muito bom, bom te encontrar, Patrícia. Mande perguntas, por quê? Vamos primeiro explicar. Aqui nesse programa, o que é que você vai aprender? Você vai aprender a usar a voz ao seu favor e vai descobrir como é que as pessoas de sucesso fazem. Aí, ó, sempre tem uma interrupção e quando tem interrupção, o que a gente faz? Modelo na passarela. Alinha o corpo e toca o barco. Bom, então aqui nesse programa você vai aprender como usar a voz ao seu favor e vai descobrir o que é que as pessoas de sucesso fazem para se tornarem autoridade na sua comunicação. Tá? Eu sou a Viviane Gilg, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz e criadora do método Voice Fit. E eu tenho a minha missão é te ajudar a aprender a falar melhor. A gente também vai descobrir como fazer isso. Então aqui, hoje, nesse programa, a gente vai falar de um assunto muito importante. Esse assunto... Olá, Patrícia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Para quem chegou agora, Patrícia, estamos na segunda aula do nosso programa Use a Voz ao Seu Favor. E eu estava explicando aqui para o pessoal que nesse programa a gente vai aprender, lógico, como diz o nome do programa, como usar a voz ao seu favor. Mas também a gente vai descobrir como que as pessoas de sucesso, aquelas que se comunicam bem, que cativam a sua audiência, prendem a atenção do ouvinte, que é o tema da aula de hoje, tá? Então, como a live está aqui no Instagram, é importante que vocês coloquem aí embaixo, já te conheço, Vivi, ou não, ou hashtag sou novo por aqui, para a gente poder alinhar o conteúdo às necessidades de vocês, mas muito mais do que isso. Primeiro eu vou conceituar, vou trazer algumas estratégias para vocês e depois deixo aberto aí para as perguntas e respostas para a gente começar a interagir e deixar esse conteúdo bem bacana para vocês. Afinal de contas, se você já está aqui é porque você tem um diferencial. Você se preocupa com a sua voz, você se preocupa com a sua comunicação. Então eu aposto que tem um monte de gente aí achando que a apresentação que ela faz é chata, mas você que está aqui já está com um passo à frente, conseguindo pensar na sua comunicação como uma ferramenta poderosa de sucesso, de autoridade, uma ferramenta que te permite crescer na carreira. Então, a gente vai trabalhar desse assunto hoje, tá? Olá, Vanessa, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá. Então, como é que surgiu o tema da aula de hoje, que é como prender a atenção das pessoas? Bom, esse tema veio da solicitação de um cliente que pediu para melhorar a performance comunicativa em reuniões. Então, eu
eu me fiz a pergunta, por que é que ele precisa melhorar a performance comunicativa dele em reuniões? Eu aposto que não é assim, ele acordou e falou, hoje vou melhorar minha performance. O que aconteceu? Ele escutou um feedback negativo. Vieram falar para ele, recebeu um feedback, que as apresentações dele estavam chatas, estavam entediantes. Será que você já sofreu disso? Pensa comigo. Olá, Roberto, boa noite, seja bem-vindo à nossa segunda aula do programa Use a Voz ao Seu Favor. O tema de hoje é como prender a atenção do seu ouvinte, como prender a atenção das pessoas. Então, contextualizando aqui para você que chegou agora, esse tema surgiu quando um cliente pediu para melhorar a performance comunicativa dele. E isso me fez pensar, o que será que faz uma apresentação ficar chata? O que será que afasta o ouvinte, o seu interlocutor, da sua comunicação? Será que só esse meu cliente passa por essa situação? Quantas vezes você, numa rodinha de amigos, vamos supor, seja no trabalho, seja na vida pessoal, na padaria, em casa, atualmente não temos tido muitas rodinhas, mas isso já deve ter acontecido lá atrás e provavelmente nas reuniões online. Você começa a falar, começa a expor o seu conteúdo e logo alguém te interrompe. E logo alguém te corta. E aí? Como é que fica aí dentro? Você tenta retomar o assunto, mas a pessoa não dá continuidade no diálogo. Então, quando esse problema acontece, alguma coisa tem que ser mudada. Porque se você, todas as vezes, deixar de conversar ou deixar de interagir porque as outras pessoas não prestam atenção em você, é muito ruim. Mas olha, a boa notícia é que dá para reverter. A boa notícia é que dá para melhorar, tá? Vamos pensar o seguinte. Estamos falando aqui de apresentações e de situações em que você precisa prender a atenção do seu ouvinte falando. Uma pesquisa feita diz que a função primária da voz é a comunicação, certo? Mas essa pesquisa mostra que 1/3 da força laboral depende da voz como instrumento primário de trabalho. Gente, é muita coisa. Quantas profissões precisam da voz para trabalhar como instrumento de trabalho? Comenta aí embaixo, coloca aí no comentário se você é um profissional da voz. Escreve aí embaixo, sou profissional da voz. E como todo bom profissional da voz, vamos beber uma água. Então, se você é um profissional da voz, que depende da voz direta ou indiretamente para executar a sua função, para pensar um pouquinho. Quantas situações de comunicação você deixou de aproveitar porque você ficou com medo das pessoas não acharem interessante o seu conteúdo? Ou o que é pior, as pessoas até prestarem atenção em você, mas não lembrarem de nada do que você falou. Quantas vezes a gente assiste uma palestra ou uma apresentação, um discurso, que a pessoa fala e você sai empolgado e você lembra da cor da roupa, você lembra do detalhe da saia da apresentadora, você lembra do óculos, do cabelo, mas do conteúdo, nada. Então, o que é que faltou para que essa pessoa prestasse atenção em você? Então, primeira situação, vamos pensar. O mundo hoje tem um novo ouro. Qual é esse ouro? A sua atenção. Ou melhor, a atenção que você consegue do seu interlocutor, do seu ouvinte. Isso é ouro. Nesse momento que eu estou falando aqui, tem um monte de outras lives acontecendo. Você pode estar em aula, você pode estar escutando música, se atualizando no celular. Você pode ter um monte de situações que estão disputando a sua atenção. Esse mundo acelerado que a gente vive, que é muito bacana, né? Se não fosse essa aceleração da internet, a gente não estava aqui. Mas ela disputa o interesse. Então,
vamos dar um passo atrás e pensar o que é que eu posso fazer para parar de perder situações em que as pessoas não prestam atenção em mim, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui dar um treinamento e quando eu cheguei, a turma estava com uma outra pessoa fazendo uma apresentação. E aí, essa pessoa que fez o primeiro bloco atrasou. Mas não atrasou 10 minutos, não atrasou 15 minutos, atrasou mais de 1 hora. E a turma que estava assistindo o treinamento estava lá já inquieta. O conteúdo dessa pessoa estava muito bom, porém a turma foi ficando inquieta, porque além do agravante do atraso, eles estavam também atrasando o horário do almoço. E eu sentada só observando. E consultei os universitários da época e falei, e aí? Faço treinamento, não faço? Entro no meu horário? Dou o almoço para esse pessoal ou não? Aí eu fiz aquilo que todo comunicador tem que ter, flexibilidade. Oi Elô, oi Luciano, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live número 2. O tema hoje é como prender a atenção das pessoas. Então, voltando aqui para o meu relato, o que é que eu fiz? Eu alinhei com as pessoas que estavam lá no treinamento. Eu fui flexível a ponto de negociar com eles o que é que seria bom para a turma, levando em conta o que era bom para mim, porque eu também fui lá para ministrar um treinamento, eu tinha um conteúdo para trabalhar. E normalmente nesses conteúdos de treinamento eu não pulo etapas, eu faço as etapas todas porque é para isso que eu tô lá. Então, pensando que a primeira característica para você ser um bom comunicador é lembrar de fazer uma política de ganha-ganha. Então, quando você é flexível para conseguir alinhar com seu interlocutor que os seus pontos e os pontos dele, o que vai ser bom para todo mundo e chegar a uma negociação legal, isso já está meio caminho andado. Se você vai conseguindo atingir outros objetivos, como por exemplo, fazer perguntas, isso também ajuda a prender a atenção do seu ouvinte. Por quê? Aí, ó, acabei de fazer uma pergunta. Por quê? Quando você faz perguntas, você, mesmo que internamente, você faz o seu interlocutor se conectar com o teu assunto. Você desperta interesse nele, você desperta conexões. Então, as perguntas que eu estou fazendo para vocês agora, vocês estão pensando. Então, eu estou despertando um interesse em vocês internamente. Se eu quiser que vocês respondam, eu vou dizer, pessoal, escreve aqui embaixo. Por quê? Lembra sempre que a comunicação é uma via de mão dupla. Então, eu falo e eu devo também levar em conta uma outra característica do comunicador, que não é ter o foco de mão única, e sim lembrar dessa comunicação como via de mão dupla, porque quando eu coloco o meu foco no receptor, eu observo como que ele está recebendo o meu conteúdo. E a partir do momento que eu percebo como ele recebe o meu conteúdo, eu consigo alinhar a forma como eu falo, o meu tom de voz, a velocidade, a performance que eu vou fazer para conseguir continuar com essa situação de diálogo ou de apresentação, enfim. Então, vou convidar vocês para pensarem numa balança. Sabe aquela balança tradicional? Não a balança que a gente se pesa na farmácia. A balança que tem igual da justiça, tem os dois lados. Pois é. Então, se alguém souber o nome dessa balança, escreve aí pra mim, porque eu me perdi. Não sei o nome da balança. Não coloquei isso no meu roteiro. Enfim, mas eu desenhei. Quer ver? Ó, tem uma balança aqui, ó. Então, não é bonita, mas é uma balança. Coloquem na balança de um lado, conteúdo, e de outro lado, performance.
Quando você precisa que o teu ouvinte, o teu interlocutor, preste atenção em você, se você pesar mais o conteúdo, o que é que vai acontecer? Você vai para o racional. Você vai atingir um pouco essa pessoa? Até vai. Mas a chance de que ela mantenha esse diálogo por longo tempo com você é muito menor. Porém, se você faz o contrário, coloca o peso na sua performance, apenas a via de ida, né? Eu falo e o outro me escuta. Só essa via meio egocêntrica, meio girando aqui em torno do seu umbigo, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar hipnotizada pela forma como você fala, mas não vai reter nada do conteúdo. Então, nessa balança da performance e do conteúdo, você precisa buscar o equilíbrio o tempo todo, tá? Eu já ouvi muito de pessoas que vêm aqui ou que conversam comigo sobre comunicação e performance. Ah, mas eu não preciso disso. Eu não faço tantas apresentações assim. Tá bom. Então, eu faço outra pergunta na volta. O que é que você já deixou de fazer porque você não teve a atenção daquela pessoa? Se a gente joga isso para o ambiente profissional, você provavelmente já deve ter passado por situações em que você era muito bom tecnicamente, mas na performance não conseguia evoluir. E aí o que acontecia? Aquela pessoa, colega ou de outro departamento, enfim, que se comunica bem, que consegue prender a atenção do ouvinte, ele evolui na carreira, mas a competência técnica às vezes dele é boa, mas nem tanto. Então, essas situações em que a gente perde porque não consegue prender a atenção do ouvinte são situações que fazem a gente parar para pensar. E essa é a boa notícia, dá para mudar, dá para melhorar, tá? Agora, outras pessoas também me falam assim, eu só vim aqui porque eu tive um feedback negativo do meu chefe e ele disse que eu tenho que melhorar a forma como eu falo, porque as minhas apresentações estão chatas, que foi aquele exemplo que eu dei no começo. Qual é a solução que eu dou para essa pessoa? Em primeiro lugar, para e analisa. Você conhece mesmo a fundo, não a fundo, né? Conhece profundamente o assunto que você tem que falar? O produto que você vai vender? A ideia que você quer que o outro compre? O tempo todo a gente vende, né? A nossa voz vende o tempo todo. Se eu quero prestar um serviço e quero encantar o meu cliente, eu preciso que a minha voz esteja de acordo com o momento, com o contexto, e dessa forma eu cativo a atenção do meu ouvinte. Então, uma apresentação chata, geralmente, é aquela em que a pessoa fala desse jeito, assim, quase sem mudar. Olá, Orcamami, seja muito bem-vinda. Uma honra ter você aqui, querida. Manda perguntas aqui embaixo, hein? Quero sua participação sobre como fazer, né? Como prestar atenção, como fazer os outros prestarem atenção no que eu falo. E os outros são as pessoas, né? Então, as pessoas que falam, eu não preciso disso, eu só vim aqui porque o meu chefe mandou. Será que é só na vida profissional que essas pessoas têm perda? Será que na vida pessoal também isso não acontece? Muitas vezes, eu gosto de dar o exemplo, muitas vezes a gente chega em casa, ou fala em casa, ou com alguém que mora com a gente, e convive com a gente, a pessoa fala, e aí, tudo bem? Você fala, tudo. Quer dizer, esse tudo é reto. Esse tudo quis dizer o quê? Que você realmente está bem ou que tem alguma coisa por trás? Porém, se falta a flexibilidade na comunicação, você faz o tudo e a outra pessoa não tem obrigação nenhuma de perguntar para você, mas o que aconteceu? Por quê? Porque o seu tom de voz já quis dizer que você não está aberto para conversas, né? Outra coisa que a Ana da Orcamami está perguntando aí embaixo, linha de raciocínio, eu me perco sempre. Como manter a fala coerente sem me perder?
A gente pode separar essa fala da linha de raciocínio em dois momentos, o momento pessoal e o momento profissional. Mas as dicas que eu vou te dar servem para os dois, tá? Primeira coisa, a linha de raciocínio, ela é basicamente feita por começo, meio e fim. Então, a partir do momento que você sabe qual é o ponto onde você quer chegar, você consegue formar a tua ideia com começo, meio e fim. O melhor é ir direto ao ponto. Como assim ir direto ao ponto? Não é ser curto e grosso. Ir direto ao ponto é dar o recado. Então, por exemplo, hoje a aula é sobre como prender a atenção das pessoas. Como prender a atenção das pessoas. Então, se eu for começar a contar uma história enorme até chegar, muitas vezes, até chegar onde eu quero, vocês vão se perder e não vão me acompanhar. Então, eu preciso ter uma linha de raciocínio que tenha começo, meio e fim. Faz como se fosse, eu chamo de cabeça da matéria, roubando o jargão dos jornalistas. Você precisa fazer uma introdução muito bem feita. Eu tô aqui hoje para isso, com tal objetivo, e vou usar para chegar nesse objetivo tais e tais características. Dependendo da forma como a pessoa recebe, aí você detalha mais ou menos as informações que você vai dar, certo? Então, ir direto ao ponto é muito importante, porque você faz com que o cérebro da pessoa compreenda aquela informação. Quando a gente tem alguém que fala lá, o exemplo que eu estava dando, muito monótono, muito desse jeito, sem repetir, sem variar a entonação, a chance de afastar o meu ouvinte, de perder a atenção dele é muito maior. Rapidamente, o cérebro do meu ouvinte, do meu interlocutor, vai começar a fazer o checklist mental dele. Seja qual for, né? Eu preciso pagar conta, eu preciso ligar para tal pessoa, deixa eu dar uma olhada no WhatsApp, vou rodar um pouquinho aqui a barra do Instagram para ver outros stories, né? Isso se for em outra situação que a pessoa esteja com o celular na mão, porque essa disputa é quase injusta, né? Do celular com alguém que está falando. Então, quando a gente consegue fazer perguntas para essa pessoa pensar no que você está falando, fica mais fácil de você resgatar essa pessoa para o assunto que você quer. Outra dica que também é bem legal é você usar as pausas, como essa que eu fiz agora. Quando você faz uma pausa, mesmo que seja curta, o cérebro do teu ouvinte vai parar e vai, opa, peraí, ela parou de falar, deixa eu ver o que vem depois. Então, essa pausa de expectativa, ela ajuda a prender a atenção do seu ouvinte. Outra coisa que ajuda bastante é a variação no tom da voz. Por isso que o monótono fica chato, porque no cérebro do teu ouvinte fica... E isso vai dispersando. Agora, se você faz variações, você chama atenção para aquela palavra que você quer. Então, a voz, ela entra aí como uma ferramenta poderosa de conexão com a sua audiência. Lembra da balança? Quando a gente tem o conteúdo de um lado e a performance do outro, se eu tenho conteúdo demais, eu sou racional demais, eu perco a conexão com a emoção do outro. Então, se na minha fala eu conseguir ativar e despertar a emoção do meu ouvinte, eu vou ter muito mais chances que ele preste atenção em mim por muito mais tempo, tá? Outro cliente que eu tenho, ele reclamava que as palestras dele eram bem cheias, mas as pessoas não lembravam do que ele falava. Então, quando eu comecei a trabalhar com essas questões de vamos fazer perguntas, traga sensações para as pessoas, faça com que as pessoas participem da sua palestra, mesmo que seja levantando a mão, ou não, ou só respondendo com a cabeça, você consegue trazer a audiência. Eu fui uma vez num evento que tinha um palco
com multi-apresentações. Muito incrível, muito legal. Era uma arena, tinha 4 palestrantes, um em cada ponta, pensa num X, né? Numa cruz, um em cada ponta. Esses 4 palestrantes no mesmo palco, um virado para cada lado. E como é que a plateia fazia? A plateia usava o fone de ouvido. E eu parei de longe para observar como que era a interação, que era muito louca, dos palestrantes com a sua plateia. Então, no mesmo ambiente tinham 4 palestrantes e 4 plateias. Era muito engraçado que a forma como o palestrante se comunicava, a presença de palco dele, refletia na plateia. Tinha um palestrante que estava mais parado e sério e fazendo assim, e as pessoas só sérias, de cabeça baixa, só fazendo assim. Um outro palestrante que estava mais com mais movimento e fazendo, sorrindo, e a gente percebia, né, que ele parava, a plateia o tempo todo estava olhando para ele. Enquanto olhava para ele, a plateia levantava a mão e ria e fazia assim. Então a interação com a plateia eu consegui observar pelo não verbal. Ou seja, eu não estava nem escutando o que o palestrante falava e muito menos a plateia. Mas era muito legal observar essa sintonia que acontecia entre a comunicação do palestrante e a comunicação da plateia. As outras 2 plateias já não me chamaram tanto atenção porque estavam sem nada muito destoante. Então o que me chamou a atenção foi essa, que era muito monótona, e a outra que era bem ativa. Não estou dizendo que tem certo e tem errado. Muitas vezes as pessoas falam, não, eu não quero falar desse jeito porque eu não sou espalhafatoso, eu sou tímido. Tudo bem, você pode ser tímido, mas você pode ter uma comunicação atrativa mesmo assim. Então, quando você consegue destacar alguns pontos do seu assunto, quando você consegue fazer com que o seu interlocutor pense naquilo que você está falando, você já está sendo atrativo, você já está conquistando a atenção do seu ouvinte. Então, essa situação é muito bacana. Mesmo com timidez, você consegue se comunicar bem. O contrário, já quem tem muita expansão, essa pessoa precisa tomar cuidado com o conteúdo. Às vezes é expansão demais e conteúdo de menos. Agora, quando há um equilíbrio entre conteúdo e performance, isso deixa a sua marca pessoal na tua comunicação. Isso constrói a tua marca. Então, sempre que você for fazer perguntas para o seu interlocutor, tenta atiçar, tenta descobrir quais são os desejos dele, quais são as necessidades, quais são os medos, quais são os seus interesses. Por quê? Lembra lá do começo que eu falei, o princípio da flexibilidade, o princípio do ganha-ganha? Dessa forma você consegue trazer para o teu interlocutor, para o teu ouvinte, o pareamento, você alinha aquilo que você quer comunicar com aquilo que ele recebeu. Na aula passada, eu citei o Simon Sinek dizendo que a comunicação não é sobre falar o que eu penso, e sim entender como é que o outro recebeu aquela informação que eu mandei. Então, é muito mais como ele compreende, o foco no receptor da mensagem, do que o foco em mim. Lógico, a minha performance conta? Conta. Eu vou trazer um caso aqui para vocês. Se vocês puderem, escutem no podcast da CBN, que chama Comunicação e Liderança. Ele é da Leni Quirilos com o Carlos Sardenberg. É um episódio sobre a comunicação do Maradona, que faleceu ano passado. Então, nesse episódio, eles contam por que é que o Maradona era uma personalidade tão cativante. E é bacana isso da gente parar e
prestar atenção o que é que o Maradona fazia para conseguir chamar a atenção dos seus espectadores, do público em geral, e por que as pessoas lembravam e gostavam dele. Ele tinha uma personalidade bem marcante, né? Segundo o que a gente conhece e também de acordo com o que o próprio podcast. Então, essa personalidade marcante fazia com que as pessoas prestassem atenção nele. Por quê? Porque ele tinha criatividade, ele tinha paixão pelo que ele fazia, dava para ver que ele tinha amor à pelota, amor à bola, e mesmo com os problemas pessoais que ele enfrentava, de drogas, enfim, a vida pessoal um caco, ele era verdadeiro com ele mesmo. Ele era coerente, o que é muito importante também para que o ouvinte preste atenção em você. Hoje não dá mais para ter incoerência na comunicação. Você ter uma comunicação aqui no online, outra comunicação no offline. Uma comunicação na reunião e outra comunicação ao telefone. As pessoas não querem mais quando a comunicação fica distante. As pessoas querem ver uma unidade na comunicação. Então, essa verdade que o Maradona transmitia, essa paixão que ele tinha pelo futebol e a alegria que ele tinha em fazer as coisas, cativavam a atenção do seu público e do público em geral. Então, a vulnerabilidade que ele mostrava também faz o quê? Com que as pessoas se conectem com ele. Veja, a partir do momento que você é verdadeiro, que as pessoas percebem que aquilo que você está fazendo é uma coisa que elas também passam, isso gera conexão. Então, vamos lá, coerência, conexão, congruência. Quando você consegue esses Cs aí, tem mais Cs aí, tem um monte de C que a gente pode falar para deixar a tua comunicação atrativa. Mas esses Cs que eu falei, a coerência, a conexão, a congruência, eles são importantes para formar um bom comunicador e ajudar a criar a sua marca, a sua identidade. Então, essa história do Maradona, eu gosto bastante. Se vocês puderem, escuta lá no podcast da CBN, tá? Bom, então, olá Cris, boa noite, seja muito bem-vinda. Outra coisa que eu também gosto de falar, existe uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão? De novo, existe uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão? Muitas vezes, quando a gente precisa se conectar pela primeira vez com uma pessoa, com uma audiência, a gente precisa pensar nesses primeiros minutos. Os primeiros segundos, eles são cruciais para que o meu ouvinte, o meu interlocutor, faça uma imagem, um julgamento de mim, de quem está falando. Uma pesquisa da Susan Weinschenk, depois se vocês quiserem me mandam um direct, eu mando as pesquisas e o podcast para vocês. Ela diz assim, que quando a comunicação é boa, você consegue prender o seu ouvinte por de 7 a 10 minutos. Gente, é muito pouco, né? Mas se você não tem uma boa comunicação, em 7 segundos a pessoa desiste de se comunicar com você. Não é muito importante isso? Então, 7 a 10 minutos de atenção de alguém, eu não falei agora há pouco que a atenção do ouvinte hoje é ouro? A atenção do interlocutor é ouro? É por isso. Porque com tanta competição, com tanta concorrência, a gente sabe que ter a atenção de vocês agora aqui comigo, 9 horas da noite da quinta-feira, é ouro. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui ajudando a trazer esse conteúdo para vocês se comunicarem melhor. Porque se vocês estão aqui, já estão um passo à frente de quem precisa se comunicar e diz assim, por exemplo, tô sem tempo. Muita gente fala assim, não, eu não tenho tempo agora para melhorar, eu preciso trabalhar, eu preciso entregar conteúdo, tudo bem. Aí essa pessoa vai ficar nessa recusa até quando? Até quando essa pessoa vai deixar de ganhar
posições, relacionamentos. Eu já vi gente que terminou casamento por causa de relacionamento que não tinha diálogo. Eu tive cliente que já no segundo casamento que foi se dar conta que a comunicação não era boa, né? Então, olá, Felipe, boa noite, meu consultor financeiro aqui, muito boa noite, seja muito bem-vindo, uma honra e um prazer ter você aqui, obrigada. Bom, se você quer crescer na carreira, é importante desenvolver a habilidade da comunicação. E o tempo é agora, o tempo é hoje, porque a oportunidade passa. Então não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Se você melhora essa habilidade, você já tem um passo à frente, tá? Como eu falei agora há pouco, o que eu preciso fazer para atrair mais as pessoas, para fazer com que elas fiquem prestando atenção no que eu tenho para falar? Em primeiro lugar, conheça o assunto. Mas não é conhecer profundamente o assunto. Faça perguntas. Não seja aquele interlocutor via de mão única. Faça perguntas, entenda a necessidade, os medos, os desejos, os interesses do seu interlocutor. Porque dessa forma você vai fazer uma comunicação ganha-ganha. E a chance de todo mundo ficar feliz e todo mundo sair bem é muito maior. Se você acha que você tem tendência a perder o raciocínio ou ser prolixo, enrolar demais para chegar no final do assunto, usa a comunicação começo, meio e fim. Sanduíche básico, pão, manteiga, pão. Pode ser pão, requeijão, pode ser pão e queijo, mas enfim, começo, meio e fim. Quando você consegue dizer de uma vez o que é que você quer com aquela situação de comunicação, o seu ouvinte vai ficar com aquilo marcado e você consegue daí detalhar mais ou menos, dependendo da recepção do seu cliente, da percepção que você tem. Não esqueça de despertar emoções. Se você faz aquela comunicação muito racional, a chance dele se desinteressar é muito maior. Use entonação, use pausas, deixe com que a comunicação fique atrativa. Para quê? Para que a mensagem que você quis dizer realmente chegue no seu interlocutor. Muitas vezes conta muito mais o como você fala do que o que você fala, certo? Então, é verdade, Cris. A Cris colocou assim, muitas vezes a gente perde o raciocínio e aí faz cara de paisagem, né? Fica aquele cri, cri, cri. E aí o que a gente faz para voltar? Volta lá pro começo, pro pão, queijo, pão, pão, manteiga, pão. Começo, meio e fim. Eu tô aqui pra X, falar tal coisa. E o que você ganha quando você consegue prestar atenção no ouvinte? O ouvinte você consegue reter a atenção do seu ouvinte. Você ganha credibilidade. Você ganha autoconfiança. Você ganha coerência, você ganha consistência e a tua marca pessoal vai ser desenvolvida. As pessoas vão te ver como autoridade naquele assunto. Então, se você quer prender a atenção do ouvinte, faça esse passo a passo. É verdade, o Felipe está dizendo aqui, o como é fundamental, igual piada, né? Ler é uma coisa e contar é outra. Eu vou confessar, vou contar um segredo aqui pra vocês, mas só pra vocês, tá bom? Eu, às vezes, sou muito ruim de contar piada. Eu não sou ruim, eu sou péssima em contar piada. Porque eu justamente perco, eu quero tanto que a pessoa dê risada, eu quero tanto que a pessoa veja que legal que é isso que eu tô falando, que eu perco aquela sagacidade que quem conta piada muito bem tem, né? Então, a não ser piada para criança, para adulto eu já fico. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque para não cair na ironia, por exemplo. Então, muitas vezes as pessoas irônicas se valem desse humor para conseguir, né, dar aquela brincadeira, mas a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras que têm humor pesado, humor negativo, tá? Então, se você perdeu a atenção do seu ouvinte em algum momento, veja qual foi a consequência disso. Você deixou de fechar um negócio? Você deixou de
ampliar um relacionamento, você deixou de ganhar uma promoção, você deixou de ir, por exemplo, jantar no restaurante que você queria porque você não conseguiu falar aquilo que você queria? Então, se você ainda tem esse tipo de dificuldade, eu convido você a parar para pensar e usar as estratégias de comunicação para conseguir se comunicar bem e chegar lá, dominar a sua comunicação, para ser feliz, para ter melhor qualidade de vida. Então, usar aqui a atenção do ouvinte é muito importante, porque a gente está em relacionamentos todo dia, o dia inteiro. Então, essa aula de hoje tem esse objetivo de fazer com que vocês parem de perder situações de comunicação, porque o ouvinte, vocês perdem ele, porque ele não presta atenção. Tá bom? Alguma dúvida? Eu tô aqui então mais um minutinho para a gente poder falar sobre esse assunto de prestar atenção, de fazer o ouvinte prestar atenção naquilo que a gente tem para falar. Eu quero fazer um convite, enquanto vocês vão mandando aí as perguntas, eu quero fazer um convite para vocês, para terça-feira que vem, a gente ficar atento para a nossa terceira aula do programa Use a Voz ao Seu Favor, que vai ser relacionado a uma outra queixa muito frequente das pessoas que querem melhorar a sua comunicação, que é: eu atropelo as pessoas, eu atropelo quando eu falo e eu sou ansioso e isso me atrapalha, parece que é falta de educação. Então esse é o tema que nós vamos discutir e vamos conversar na próxima terça, 8h30 também. E eu estou preparando aí para vocês 2 entrevistas bem bacanas com profissionais que vão ajudar nesse desenvolvimento da comunicação. E eu quero que vocês tragam perguntas, então eu já estou adiantando o tema da próxima aula, porque eu vou postar na caixinha daqui dos stories, vou abrir as perguntas para que vocês comecem a pensar nesse assunto. Quando você atropela uma pessoa, você interrompe a fala dela, o que é que acontece? Você consegue prender a atenção do seu ouvinte quando você atropela ele? Certo? Tá bom, Cris, eu vou colocar esse assunto no nosso foco, né? Então, ou dá branco, ou atropela, nem respira. É isso, às vezes a gente quer falar rápido para acabar logo e o resultado acaba sendo pior. A gente vai falar desse assunto e como ajudar a resolver na próxima aula. Luciano está dizendo que atropela de vez em quando. É muito ruim, porque a pessoa fala, nem concluiu o assunto dela e o outro vem e já dá opinião. E aí, como diz a Cris, a gente faz cara de paisagem, fica lá cri, cri, cri. E aí nem tem muitas vezes vontade de continuar essa comunicação, né? Então, gente, muito obrigada mesmo por terem ficado aqui comigo. A aula hoje foi muito legal, eu gosto de trazer esse assunto para vocês, porque enfrentar situações que deixam a gente desconfortável dói. Mas quando você muda, quando você aprende como transformar isso, o benefício que vem, eu chamo isso de efeito conquista, quando você consegue o efeito conquista, pá! Você lembra e fala, nossa, superei, consegui vencer esse obstáculo e agora eu tenho mais musculatura, eu estou mais forte para enfrentar novas situações de comunicação, que a vida é isso, né? Ainda bem, situações de comunicação o tempo todo, seja online, seja presencial, seja com conhecidos, com desconhecidos, a gente vai trabalhar isso. Cris, fica aqui, depois você assiste a aula de novo, tem a aula de terça que a gente também vai compartilhar com vocês, a aula que passou, e a próxima aula estaremos aqui pegando todos esses assuntos, esses comentários para trazer para vocês uma boa noite e até terça aqui na aula, e me acompanhem nos stories, manda direct, tem dúvida, tô por aqui. Um beijo grande, boa noite.